Meus irmãos, mais uma vez quero cumprimentar a todos com a santa paz, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma vez quero dizer que para mim é com muita alegria, muita honra estar com essa oportunidade mais uma vez de ser, como o meu amado irmão Wilton tem dito tão bem nessa noite, que eu seja apenas um instrumento, que cada um de nós, quem sobe a este púlpito para assumir a responsabilidade de trazer a mensagem ao povo, a mensagem ao ouvinte da palavra do Senhor, é uma responsabilidade sobre-humana, porque nós não estamos fazendo discursos políticos, um discurso de formatura em uma universidade. Estamos falando de uma palavra que é viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada afiada de 2 gumes, que está apta, pronta para discernir pensamentos, adentrar as juntas e medulas e revelar, enxergar a divisão e a alma do homem. Então, meus amados irmãos, como já temos ouvido nessa noite, que quando foi feita a pergunta, quem está aqui para trabalhar para o Senhor? Você assumiu um compromisso diante de Deus essa noite. E como nós podemos ver, podemos ouvir, tem muito trabalho, não somente nesse mês de agosto, mas enquanto estivermos debaixo do sol, da lua, da nuvem, das estrelas, quer seja tempo chuvoso, quer seja ensolarado, de aridez, temos que levar adiante este Evangelho santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar mais uma vez, fazer a leitura bíblica para essa noite, Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39, na qual já foi lido aqui essa noite, mas eu gostaria mais de uma vez que você atentasse para cada detalhe, para cada adjetivo, para cada verbo que está escrito nestes versículos na Bíblia Sagrada nessa noite, 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados, rejeitados, como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, porque quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, somos uma igreja missionária. Hoje, um culto alusivo de informativos, de chamada a fazer missões. Muitos de nós nos prontificamos a fazer missões, a ser missionários. Eu escolhi como tema dessa mensagem, dessa nossa reflexão, palavra essa noite, relativa a missões, que missões é a essência da igreja. Vem ser uma essência. O que é a essência? Essência é aquilo que constitui a natureza de um ser ou alguma coisa, o que o define e o torna único. Somos essa igreja que ela é única, ela é a única que é capaz de, através da palavra do Senhor, de pregar o santo evangelho do Senhor, uma palavra que é única porque ela é viva, ela não morreu. Muitos podem dizer que Jesus morreu, mas nós sabemos que ele ressuscitou, ele venceu a morte. E nele somos mais do que vencedores, como nos diz, como nos retratou bem a palavra do Senhor nessa noite. E nada poderá nos impedir, nada poderá ser como imposto para que deixemos de pregar esse evangelho, para que deixemos de levar essa mensagem de amor ao pecador, ao ouvinte, a um amigo, a um parente, porque ela é uma palavra viva, penetrante, transformadora.
é única, é uma essência. Um perfume se diferencia pelo seu odor, e o químico, o perfumista, ele não revela a origem da essência daquele perfume. Muitos podem chamar de que por particularidade são tirados das rosas, mas cada uma delas tem um seu segredo, que o torna único. E nós somos únicos, nós somos o único, nós somos povo escolhido de Deus para levar esse evangelho. Muitos têm se feito pregadores por aí. Como foi dito aqui, missões é um chamado. Missões é Deus que escolhe alguém para ser o portador, para ser treinado, capacitado e enviado. Mas muitos hoje em dia se dizem missionários, mas se atentarmos bem, não são os verdadeiros missionários, porque na hora do aperto, na hora da perseguição, na hora em que bate a angústia, bate a saudade, eles desistem. Mas o verdadeiro missionário, como temos o maior exemplo, foi Jesus Cristo, que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, para resgatar não somente a mim, mas todos aqueles que confessam o seu nome como Salvador. E meus amados, missões é nossa essência, uma igreja missionária. Hoje, nós só estamos aqui, desfrutando deste ambiente saudável, deste ambiente protegido, deste ambiente cabido aos santos, aos escolhidos, mas aberto a quem queira adentrar aquelas portas, a quem estiver atento e dê ouvidos ao que se é pregado aqui nessa noite. É uma palavra de salvação, uma palavra de transformação, de regozijo, de busca, de resgate, de conforto, de amparo. Só encontra-se na verdadeira, na única igreja, que é a igreja missionária, a igreja que faz missões, a igreja que se preocupa com o pecador, que se preocupa com o perdido, que se preocupa com aquele que está com a sua mente cheia de dúvidas, de questionamentos. O que nos torna únicos é porque nós não pregamos as nossas palavras, nós pregamos a palavra daquele que nos enviou. E se ele nos enviou, se ele nos capacitou, se ele nos dá essa capacidade, ele tem assumido a responsabilidade por cada um de nós. A igreja missionária, essa mesma igreja missionária, há mais de 100 anos atrás, abraçou, entendeu essa necessidade e enviou 2 missionários suecos aqui para o Brasil. Daniel Berg e Gunnar Wingren, 2 jovens pregadores da palavra do Senhor, receberam por revelação vir pregar a uma terra distante. Por revelação, olharam o nome Belém do Pará, e no seu questionamento, eles disseram: Belém eu conheço, Belém, mas em Belém? Mas Belém do Pará, que lugar é esse Pará? Foram procurar no mapa mundi e encontraram Brasil, floresta amazônica. Com certeza, conjecturando, os seus pensamentos eram: mas neste lugar, provavelmente só vai ter índio naquele lugar. Mas obedeceram o chamado, obedeceram a ordem do Senhor. Atravessaram um oceano, mais de um mês no navio, em alto mar, mas não perderam a esperança de ver um farol no final daquela jornada. Chegaram às nossas terras, as terras brasileiras, pouca roupa, sua Bíblia, talvez uma malinha pequena, só um falava o português, o outro nem arranhava ainda o português. Aí você imagina hoje, nós estudantes aqui, quem domina o português aqui? Ninguém, que é a nossa língua ou idioma difícil, ainda quer acrescentar, ainda quer transformar, colocar mais palavras esquisitas no nosso português. Mas mesmo assim, diante de toda dificuldade,
Diante da falta de dinheiro que eles tinham, eles aceitaram o desafio, porque Deus, meus irmãos, quando Deus quer, quando Deus revela a mim e a você, a qualquer um, acredite, não duvide, porque o final é glorioso. O final para Deus é glorioso. Quando Deus escolhe aqueles 2 jovens, Ele sabia que eu um dia estaria aqui. Ele sabia que o irmão Evaldo estaria aqui. O irmão Francisco estaria aqui. Todos nós, o irmão Alain estaria aqui. A gente vê muitos testemunhos de pessoas que foram transformados, alcançados pela pregação desse evangelho. Pessoas que, para a visão da sociedade, pessoas que viviam à margem da sociedade, pessoas que nem as suas famílias queriam mais perto deles, queriam mais no seu convívio, ao lado deles. Mas a igreja, a essência de missões, o poder da fé, o poder transformador da palavra de Deus, ela dá toda essa credibilidade. É capaz de resgatar o mais perdido pecador. Muitas vezes, muito pecador, a gente testificando, quando sai para evangelizar, a gente encontra pessoas no auge do desespero. Eles chegam ao ponto de pensar: mas Deus ainda me quer? Será que eu ainda tenho jeito para Deus? Para que Deus me quer? Eu desta forma, embriagado, drogado? Mas a palavra de Deus, como ela é penetrante, ela é transformadora, ela é resgatadora. Só Deus é capaz de fazer isso, o homem. Homem nenhum converte outro homem, mas o que converte, o que convence é a palavra e o Espírito Santo. Tudo é no seu tempo. Nós somos acometidos de uma ansiedade tremenda de querer ver frutos imediatos, de querer ver uma pessoa, um novo convertido, logo sendo transformado, logo mudando as suas vestes, logo tirando seus costumes do mundo. Mas nós sabemos que o mover, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não se baseia pelo relógio cronometrado, mas Deus, nós é que precisamos desse tempo para nos organizar melhor. Meus amados, eles, 2 homens, entenderam que Jesus tinha uma grande obra na nação brasileira. E nós somos, eles trouxeram essa semente. 2 sementes foram enviadas para cá. E quantas sementes tem aqui hoje? Nós sabemos que para uma árvore brotar, nascer, uma semente é jogada ali. E pela natureza, aquela semente, para ela dar vida, é preciso ela morrer. Ela morre para que possa germinar e dar frutos, e dentro desses frutos, novas sementes brotarão. E nós somos estas frutas. Estes frutos, estamos cheios de semente. Quem acha que não tem nenhuma semente, aqui está o regador dos céus. Aqui está todo o nutriente. Aqui está toda a orientação que você precisa para ser uma semente pronta aí a este campo missionário. Mateus nos diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós sabemos essa passagem. Quem conhece essa passagem bíblica? Mas em Marcos, ele achou melhor pronunciar de uma forma diferente. Marcos 16 e 15, por favor. Olha o que diz, como expressa melhor Marcos. E disse: ide por todo mundo pregai o evangelho. Na minha versão diz assim: ide e fazei discípulo de todas as nações. Ide e fazei discípulos. Não está errado a tradução, porque para fazer discípulo
tem que se pregar o evangelho, tem que se pregar a mensagem. O mesmo evangelho, a mesma palavra de transformação que Jesus pregou nas cidades onde ele passou, pelas ruas, na beira da praia, subindo aos montes, ele pregava uma palavra transformadora, uma palavra de regeneração, e muitos o aceitaram. Seus discípulos entenderam, aceitaram, compartilharam da sua causa, e foram verdadeiros pescadores de homens. Nessa fala de Marcos, está se formando a grande comissão, aquela comissão dos 70, que era para sair pregando, os que obedeceram de ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos com o Espírito Santo. E nós hoje fazemos parte dessa grande comissão, mas se não aceitarmos ser desta grande comissão, passamos a ser participantes da grande omissão. Ser omisso, deixar de pregar o evangelho, ter medo, ter receio, não é fácil, eu sei que não é, mas é suportável. Deus nos munirá de toda a estratégia, de toda ferramenta, porque no tempo passado, no século passado, 1960, 70, nos interiores do nosso Ceará, os missionários que chegavam lá eram os comerciantes, os donos de armazéns, os prefeitos, as autoridades religiosas proibiam de vender mantimentos, de vender alimentos, roupas, mesmo a dinheiro. Os nossos irmãos missionários que saíram daqui da capital, que saíram desse conforto da cidade, do convívio de parentes, eu sempre dizia, fazia uma comparação, uma coisa é você estar aqui no seu bairro, ou até mesmo for para uma cidade vizinha aqui, Maracanaú, por exemplo, Caucaia, assumir uma obra missionária, e lhe falta dinheiro, seu pagamento atrasou, suas contas aumentaram a ponto de você ficar endividado, mas você tem um parente, tem um amigo que possa lhe fazer um Pix, hoje faz um Pix lhe emprestando dinheiro. E lá fora, você já se imaginou estar no país, na Venezuela, por exemplo, em Cuba, a quem você vai pedir dinheiro emprestado? Que garantia ele vai pedir se ele não lhe conhece? Uma coisa é você estar aqui, perto dos seus, a outra é você estar sozinho, além das fronteiras, além dos mares, dos oceanos. Então, não façamos parte da grande omissão, mas sim da grande comissão. Cada um que está aqui, como hoje assumiu o compromisso diante de Deus, de fazer missões, de ser um evangelista, de ser um pregador, de levar este evangelho a qualquer pessoa, você está incluso nessa grande comissão. O ID foi uma ordem dada diretamente de Jesus. E nesse ID, um outro homem também, chamado Jonas, foi convocado, foi escolhido para ir pregar a uma cidade chamada Nínive. A princípio Jonas não aceitou, ficou temoroso. Os primeiros missionários que vieram aqui, eles não conheciam nada daqui, tiveram um pouco de medo, receio, porque não sabiam o que iam encontrar aqui. Já Jonas é bem diferente, porque Jonas conhecia aquela terra, Jonas conhecia os costumes daquele povo, Jonas conhecia a sociedade devassa que era aquela sociedade de Nínive.
Era um povo violento, era um povo que pegava as pessoas como castigo, tirava a pele da pessoa viva, esquartejava as pessoas, um alto grau de violência e perversidade. Aí Jonas recebe a missão de chegar naquela cidade e pregar o arrependimento. Você já imaginou você chegar no nosso interior, tentando convencer as pessoas a respeito dos costumes que eles têm lá? Como você seria encarado? Como você seria tratado? Qual seria a tratativa que eles lhe dariam? Qual o tipo de receptividade que eles teriam para com você? É normal. Jonas teve medo. Jonas, humanamente falando, teve medo. Mas o que nós sabemos é que havia e há o nosso Deus por trás do projeto da obra missionária. O missionário não está sozinho. O missionário jamais, como nosso pastor tem falado aqui, não é abandonado no campo de missões. Ele é um destemido. Teve medo, teve receio, teve pavor, porque ele conhecia. Mas Deus mostrou, através de Jonas, que é um Deus misericordioso, é um Deus paciente, e está disposto a perdoar um pecador arrependido. E nós temos, nas nossas laterais, na nossa frente, em todos os lugares que a gente olhar, nós vamos ver pessoas necessitadas de ouvir esta palavra, de ouvir você pronunciar uma palavra de esperança. Ainda há jeito para você, Deus ainda te quer, Deus ainda te aceita do jeito que você é, mas você vai ser transformado pela palavra. Com o alimento que você receberá, você será transformado, você será impactado, porque a palavra de Deus é uma palavra transformadora, é uma palavra regeneradora.